Fala galera, beleza? Gabriel Araújo aqui para mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo é uma continuação da nossa série sobre conceitos básicos sobre finanças. E os conceitos que a gente vai ver agora serão IPCA, Selic e CDI. Bora pro vídeo! E pessoal, antes de a gente entrar no conteúdo do nosso vídeo, um recado e um apelo muito importante para vocês. Vocês, cabeçudos, vocês estão assistindo o vídeo e não estão deixando o like nem se inscrevendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, para ajudar a gente e para que essa mensagem se propague muito e muito mais, deixa teu like, te inscreve e manda aí esse vídeo para algum amigo. Vai ser de grande ajuda para esse canal. E entrando agora no conteúdo, é importante a gente frisar que ele vai muito além dos investimentos. Qualquer pessoa que trabalhe, qualquer pessoa que ganhe dinheiro, qualquer pessoa que consuma, tem que estar por dentro desses três temas: IPCA, Selic e CDI. Inclusive, esse tema ele é até abordado em algumas provas para a área bancária ou provas de certificações do mercado financeiro. Então preste muita atenção que vai ser de grande valia. E o primeiro conceito é o IPCA. IPCA quer dizer Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E o que é isso? IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. Mas, Gabriel, o que é inflação? Inflação é a perda de valor do dinheiro. Basta você imaginar a seguinte situação. Há 10 anos, você, os seus pais iam ao supermercado com R$100. Vocês voltavam com uma quantidade de itens. Hoje, se você for com R$100, você vai voltar com outra quantidade de itens e possivelmente muito menor. Para ilustrar melhor, olha essa imagem na sua tela. Pois é, ela é uma grande representação do poder da inflação nas finanças das famílias. Aí vocês podem se perguntar, mas o que gera a inflação? Existem diversos fatores e vou trazer alguns aqui para que vocês entendam o princípio como o dinheiro perde valor. O primeiro fator é o aumento na demanda. Esse vídeo está sendo gravado em 2021. Eu não vou falar o nome do acontecimento que a gente está passando agora, porque pode influenciar na entrega desse vídeo no YouTube. Então, imagine o que foi que aconteceu em 2020, 2021, China, né? E aí, com todos esses acontecimentos, houve uma grande demanda por essas máscaras clínicas, né, para proteção, o que acarretou um aumento na demanda e, consequentemente, um aumento nos preços. Aumentando os preços, aumenta a inflação. Um outro fator que pode influenciar na inflação são os gastos públicos. Imagina o seguinte, se o governo passa a ter que gastar mais, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Normalmente, ele empurra impostos à população. Os empresários, recebendo esse imposto, ele não absorve sozinho. Ele repassa parte desse imposto ao consumidor final, consequentemente, às famílias, mais uma vez, gerando inflação. Outra causa da inflação é o aumento no custo de produção. Basta você imaginar, por exemplo, quando o preço do trigo sobe, que é um item de produção, os pães sobem também, todos os derivados do trigo também sobem, o que também gera inflação, porque aumenta o custo das famílias. E aqui são só alguns exemplos que mostram que diversos fatores podem influenciar na inflação, como cartéis, monopólios, o aumento da emissão de papel moeda e outros. E alguns devem se perguntar, mas Gabriel, como essa inflação pode influenciar no meu dia a dia e nos investimentos? No dia a dia ficou claro, você perde o poder de compra, o seu dinheiro perde valor. A gente está até bem atualmente, lá no final da década de 80, início da década de 90, a inflação alcançou aí 4 dígitos. Hoje a inflação pode-se dizer que está controlada comparado a anos anteriores. Já quanto aos investimentos, ela impacta porque grande parte deles são para longo prazo. E conforme o tempo vai passando, maior o efeito dessa inflação. Então você tem que sempre procurar na sua carteira, não na reserva de emergência, mas na carteira de longo prazo, colocar ativos que ganhem da inflação, que consiga bater a inflação para que você não tenha perda do poder de compra do seu dinheiro. Só que assim, pessoal, a inflação não é de todo ruim. A questão é, ela não pode ser nem muito alta, nem muito baixa. Muito alta, como a gente já falou aqui, você perde o poder de compra, a moeda perde valor. Muito baixa, ela pode indicar uma recessão, um desaquecimento na economia. Então, para tentar ter um controle, o governo cria mecanismos para poder ter a inflação em um patamar desejável. E é o que a gente vai falar agora. Pronto, pessoal, aqui a gente tem 3 instituições responsáveis pela determinação de meta, acompanhamento e cumprimento. Vamos lá. Aqui está o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é responsável pela fixação da meta. Ó, a meta da inflação é, um exemplo, 4%. Então, o IBGE faz o acompanhamento. O IBGE é quem calcula o IPCA. Aqui a gente está falando de IPCA, que acompanha o IPCA. Aí o Bacen é responsável por cumprir essa meta. Ou seja, a necessidade do trabalho dessas 3 instituições
para que a inflação, o IPCA no caso, esteja em um patamar desejável. Nem muito alto, nem muito baixo. Mas aí você pode se perguntar, mas Gabriel, como o governo tem esse controle sobre a inflação? Ou pelo menos tenta ter, né? Porque ele estabelece metas. Não quer dizer que a inflação vai ser esse valor exatamente. Como ele faz isso? E aí que a gente vai ver o próximo conceito. E esse próximo conceito é a taxa Selic. A taxa Selic, basicamente, é a taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si no período de um dia e tem como garantia títulos públicos. Eu vou explicar aqui que vocês vão entender. Banco 1, Banco 2. Todo banco, ao encerrar o dia, ele tem que encerrar o dia no positivo. Mas é quase impossível um banco encerrar todos os dias no positivo. Porque tem dia que ele capta muito recurso. Nesse dia ele encerra no positivo. Mas tem dia que ele libera muito recurso. Empréstimo, financiamento e tal. Nesses dias eles vão terminar no negativo. Então é o seguinte, todos os bancos têm que encerrar no positivo. E os bancos, eles têm uma espécie de depósito compulsório que eles têm que fazer de títulos públicos. Assim o governo tem garantia de que o banco tem lastro. Ele tem ativos para honrar qualquer resgate. Então, vamos supor que aqui sejam títulos públicos. Aí o que o governo faz? O governo diz o seguinte, taxa Selic é 5%. 5%. Um exemplo, esse banco aqui encerrou no negativo. Ele diz assim, cara, eu encerrei no negativo. Tu consegue me emprestar um dinheiro para eu poder fechar a tesouraria hoje no positivo? Ele diz, eu empresto, mas tu precisa me dar garantias. Beleza, eu encerrei no negativo em 2 milhões. Vamos supor que cada título desse aqui é 1 milhão. Então ele pega e passa 2 milhões para esse banco. Esse aqui já repassou o dinheiro, 2 milhões. Então os dois encerraram positivo. Só que no outro dia, esse banco aqui precisa pagar de volta. Esse empréstimo é somente um dia. Precisa pagar de volta. E qual é a taxa de referência? Taxa Selic. Aqui eu coloquei 5% ao ano, então vai ser convertido ao dia. Mas Gabriel, como isso impacta na inflação? Quando ele precisa pagar 5% ao ano, trazendo por dia, vamos botar aqui 0,2% ao dia. Quando ele faz isso, se o governo chegar e aumentar a taxa Selic, aumentar para 1% ao dia, um exemplo, 1% ao dia. Quando ele tiver que pagar esse banco 2, ele vai pensar 2 vezes se ele vai querer passar para o negativo. Então o que acontece? Ele repassa esses juros para quem ele está dando empréstimo. Então, se a taxa Selic sobe, o acesso ao crédito cai, o consumo cai, consequentemente os preços têm que cair, o que acaba derrubando a inflação. Então é essa a relação. Quando o governo quer controlar a inflação está muito alta. Cara, pois vamos elevar a taxa Selic, assim os bancos vão emprestar um para o outro mais caro. Então o banco vai pensar 2 vezes, cara, eu não vou emprestar com tanta facilidade, eu vou aumentar as taxas para que quando eu tenha que fazer esses empréstimos, eu não tenha tanto prejuízo. Então se ele quer aquecer a economia, ele reduz a taxa Selic. O que acontece? Essa pessoinha aqui consegue pegar crédito mais barato, até porque o banco não vai pagar tão caro para esse banco. Esse aqui consegue consumir mais, e aí as pessoas vão comprando mais, consequentemente, com uma alta demanda, vocês lembram? Com uma alta demanda, a inflação acaba subindo. E aí, para ter controle, o que o governo faz? Aumenta a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, os juros para esse banco fica mais caro, então os juros para esse rapazinho também fica mais caro. O consumo dele vai reduzir, a circulação de moeda vai reduzir, consequentemente a inflação vai reduzir. E o CDI? O CDI, o mecanismo dele é muito parecido com a Selic, porém as garantias não são mais títulos públicos, mas títulos privados do próprio banco. O banco dando a garantia, olha, eu vou pagar. E isso faz com que o CDI, procurar espaço aqui, o CDI, seja aproximadamente parecido com a Selic. E aí surge a pergunta, mas Gabriel, em que isso impacta no dia a dia? Em que isso impacta nos meus investimentos? Vamos lá. No dia a dia você é impactado por quê? Quanto mais alta a taxa Selic, menos aquecida é a economia. Então a gente tem que torcer para que a taxa Selic seja baixa normalmente ou pelo menos controlada. Já nos investimentos, a gente tem que ter conhecimento desses indicadores, porque eles são muito utilizados para remunerar a renda fixa. Existe Tesouro IPCA, que ele tem como referência o IPCA, ou seja, ele vai te pagar o IPCA mais algum prêmio. Existe Tesouro Selic, que ele vai te pagar a Selic. Selic, um exemplo, atualmente está 2%. Selic, ela vai te pagar 2% ao ano. Existe investimento que ele é atrelado ao CDI. A gente entendendo que o CDI é muito próximo da Selic, entendendo esse mecanismo, fica mais fácil de entender os investimentos. Então, fique de olho quando você procurar algum investimento, procure se ele é atrelado à Selic, se ele é atrelado ao CDI, se é atrelado ao IPCA e entenda esses mecanismos.
É isso, pessoal. Mais uma vez, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário aí com uma dúvida, sugestão ou até mesmo um conteúdo que possa agregar com a nossa comunidade. Afinal, a ideia é essa, é construir uma comunidade. E é isso, vamos junto para um amanhã mais rico.